Em algumas ruas do centro de Vitória da Conquista, o número de vagas de estacionamento foi reduzido. Em vez de estacionar em ângulos de 45 graus, o motorista agora precisa exercitar a baliza. Com a mudança que ainda divide opiniões, o Sintrans espera aumentar a fluidez no trânsito. Quem trafega pelo centro de Vitória da Conquista já deve ter percebido algumas mudanças no estacionamento rotativo no centro da cidade. A última delas nas ruas Maximiliano Fernandes e Zeferino Correia. Nessas duas ruas, o estacionamento passou a ser em filas e não mais em ângulo de 45 graus. As vagas têm entre 5 metros e 50 centímetros a 5,80. Perdeu-se em média 40% das vagas nesses locais. Mas em compensação, o Sintrans espera dar mais fluidez ao trânsito. A gente vai ter uma maior celeridade no fluxo de veículos, aquele retardamento, principalmente quando se estacionava veículos de maior porte, que é o caso das caminhonetes, acabava tendo esse estreitamento de via. Então a intenção de colocar em fila é justamente promover essa maior fluidez. O estacionamento nas ruas Francisco Santos e 7 de setembro também já é em filas. Em breve, o estacionamento na rua Ernesto Dantas também deve passar a ser assim. A mudança divide opiniões entre os motoristas. Melhor assim, né? Porque o espaço ali dos carros, pelo menos ficou uma vaga melhor para você transitar. Os clientes vêm para querer comprar nas lojas aí, não tem lugar para estacionar. Atualmente é cobrado R$ 2,70 para estacionar por 2 horas nas vagas rotativas de Vitória da Conquista. O motorista pode pagar em dinheiro, cartão ou pelo aplicativo. O motorista que passar do horário ou estiver sem o cartão pode ter que pagar multa de R$ 195,23. A infração é considerada grave, com 5 pontos na carteira. O estacionamento rotativo, o objetivo dele é promover justamente a rotatividade das vagas, deixar o de fácil acesso ao munícipe que vem fazer suas compras no comércio, ele ter o local para ele estacionar. Então, por mais que o cidadão faça o pagamento, ele só pode permanecer um tempo máximo de 2 horas. E caiu o número de inadimplentes no comércio de Vitória da Conquista. Mas isso não significa que quem está em dia com as lojas não tenha o nome na lista negra do Serviço de Proteção ao Crédito ou do Serasa. Entenda essa situação na reportagem de Luan Ferreira e Daniel Carlos. Na vitrine tem promoção, tem desconto, a placa anuncia parcelamento, facilidade para comprar. Mas cair na tentação e acumular dívidas pode levar o consumidor à inadimplência. Mas um dado da CDL de Vitória da Conquista mostra que o comércio é quem menos tem levado as pessoas a ficarem com restrição de crédito. O comércio ele tem juros mais baixos e parcela para o consumidor, tem os descontos, tem a promoção. Num ranking da inadimplência, as contas de água, energia e com bancos foram as maiores causadoras de restrição de crédito. A crise econômica que se instalou no país estabeleceu para algumas pessoas critérios, né, de pagamento. E como são pagamentos quase que obrigatórios, né, de necessidade básica, né, a tendência é as pessoas deixar de pagar aquelas contas que eles acham que pode deixar para depois. Cerca de 35 mil registros de inadimplência, isso só em Vitória da Conquista. Segundo a CDL, depois do aumento de 1,5% no número de nomes restritos em janeiro, de fevereiro a abril houve queda de 2,8% no número de inadimplentes. Em algumas lojas, a inadimplência é quase zero. Hoje é basicamente cartão de crédito, à vista. Então, inadimplência conosco nós não temos, né? O cliente que compra aqui na loja pode até atrasar uma parcelinha um pouquinho, mas ele não passa do mês para pagar. As lojas, né, elas priorizam esse tipo de operação, trabalhar ou com cartão de crédito ou débito no cartão de débito. Então, necessariamente, naturalmente, esses índices de inadimplência caem praticamente a zero, né? O crediário desta loja hoje está disponível apenas para clientes muito antigos. As compras foram direcionadas para o cartão de crédito, um meio para manter os clientes, mesmo endividados, na loja. O cliente está sempre com um sentimento amistoso com o pessoal da loja, né? A gente não tem aquela questão de cobrar, a gente não está ficando pressionando. Ele não passa o constrangimento de se sentir endividado, né? Então, quando essa cobrança é feita pela operadora de cartão, a loja trabalha bem mais tranquila. Maio está com os dias contados e as compras para curtir o friozinho e as festas de junho devem levar muita gente às lojas. Mas se você está com dívidas, negociar o débito continua sendo um bom negócio. Nunca deixar para que a dívida fique rolando, sem ter uma justificativa com seu fornecedor.
E veja a seguir, o tempo mudou em Vitória da Conquista e alterou o funcionamento do aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo. Agora são 7 horas e 17 minutos. Foi encontrado no fim da tarde de hoje o corpo do engenheiro agrônomo Idione Silva Brito, de 24 anos, numa estrada que dá acesso a uma das fazendas do povoado da Caiçara. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira. Segundo a polícia, o acusado do crime é o irmão da vítima, Washington Brito, que confessou o homicídio. O corpo de Idione será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica. Washington Brito foi levado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Amanhã, no Bahia Meio-Dia, você vai ter mais informações sobre esse crime. E o dia amanheceu nublado e com garoa em Vitória da Conquista. E quando isso acontece, a pista do aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo fica fechada para pousos e decolagens. E hoje foi um desses dias. E aí o tempo fecha mesmo. São muitos transtornos para os passageiros. No site da Aeronáutica, bolinha vermelha em Vitória da Conquista. O que significa, mais uma vez, o aeroporto amanheceu fechado por falta de teto. É que o tempo deu uma virada de ontem para cá. E aí já viu, as nuvens ficam baixas demais, impedindo a chegada e saída de aviões em segurança, mesmo com a ajuda de alguns equipamentos. Resultado? Passageiros na bronca. Infelizmente, a gente fica refém dessa situação. Quem ia viajar para Salvador às 8h20 da manhã já tinha feito o check-in, mas não tinha previsão de que horas conseguiria voar. O avião nem tinha saído da capital ainda. Agonia para seu Antônio, que tem um outro voo logo em seguida para Paraíba. Tenho um compromisso lá em Campina Grande e o meu outro avião sai de Salvador 11h25. Aí eu não sei o que eu vou fazer, né? As alterações nos horários dos voos da empresa Azul já começaram a valer e vão até setembro. O voo para Belo Horizonte, por exemplo, que sairia daqui às 5h30 da manhã, agora será às 9h40. A expectativa é que nesse horário o tempo esteja em condições suficientes para pousos e decolagens. As mudanças são para todo o período do inverno em Vitória da Conquista. O avião fica ali, na pista, só aguardando o horário de voar. E Marcelo no saguão do aeroporto. Ele espera que essa estratégia dê certo. O destino final dele hoje é a Argentina. Bom mesmo é que não tenha nenhum imprevisto. Então nós estamos na expectativa, ver o que vai dar, mas eu quero viajar. O voo da Passaredo, que iria para Salvador às 8h20 da manhã, foi cancelado. Já o voo da Azul, com destino a Belo Horizonte, saiu às 10h30 da manhã, com quase 1 hora de atraso. Neste momento, o aeroporto ainda não está operando normalmente. Uma aeronave da Azul, vinda de Salvador, não pôde pousar por falta de visibilidade e voltou para a capital. Pois é, e esse tempo fechado deve se manter até o fim de semana em Vitória da Conquista. Veja a previsão também para outras cidades da região. Céu nublado em Barra da Estiva nesta quinta-feira, pode garoar pela manhã. A temperatura varia entre 16 e 22 graus. Sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde em Caetité, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Céu nublado pela manhã com possibilidade de garoa em Vitória da Conquista. Tarde de sol com diminuição de nuvens à tarde. Menor temperatura de 17 e maior de 23 graus. Tempo fechado na sexta-feira com aberturas de sol à tarde. Oscilação térmica entre 16 e 23 graus. Sábado de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Mínima de 15 e máxima de 24 graus. A situação do cemitério do Cadija em Vitória da Conquista. Segundo a Prefeitura, a situação é quase de calamidade. Restam menos de 300 espaços. A média é de 40 sepultamentos por mês e logo logo não vai dar para sepultar mais ninguém por lá. Uma solução encontrada foi transferir restos mortais para um ossário construído lá mesmo no cemitério. Algumas pessoas não gostaram da medida. Essa é uma situação que acontece pelo menos uma vez por dia aqui no cemitério do Cadija, em Vitória da Conquista. Inaugurado em 1988, o cemitério está praticamente com capacidade máxima, segundo a Prefeitura de Vitória da Conquista. A capacidade do cemitério, pelo seu tamanho, é em torno de 20 mil covas para sepultamento. Hoje nós temos apenas 296 espaços disponíveis para fazer 296 covas. Para amenizar essa situação, um ossário começou a ser construído em 2015, mas só vai funcionar agora. São 480 espaços.
A Prefeitura de Vitória da Conquista vai começar a fazer a transferência dos restos mortais das covas para o ossário. No ossário será identificado o responsável pelo corpo, o número do auto de sepultamento, a data de nascimento e de falecimento. Segundo a Prefeitura, a medida já estava prevista no Código de Condutas que normatiza o funcionamento dos cemitérios públicos. Segundo a Prefeitura de Vitória da Conquista, 200 corpos enterrados aqui nos anos 90 serão exumados e transferidos para o ossário. Uma lista com o nome das pessoas que foram sepultadas será divulgada para que familiares e o cemitério possam fazer a transferência. Nós vamos divulgar uma lista sobre as exumações dos 200 primeiras pessoas que serão exumadas, que é pessoas que foram enterradas em 1990. Então, as pessoas que enterrou há 10 anos não precisa se preocupar, correr na coordenação, que não será atingida num momento curto, assim num momento longo. Para quem tem parente enterrado aqui, a transferência gera um sentimento de tristeza. É aquela sensação de desolamento, né? de falta de apoio, de desconstrução de tudo que a gente construiu, de tudo que a gente fez. É um ente querido que a gente botou ali e que de repente não pode mais estar ali. A Prefeitura ainda não divulgou quando as exumações vão começar. Atenção, estudantes, termina nesta sexta-feira o prazo para a inscrição do Enem, que este ano está mais cara. É o que você vai ver em instantes. Agora são 7h25. O BATV está de volta e agora a gente fala da chuva em Salvador. A Defesa Civil disse que a chuva dessa manhã atingiu toda a capital do estado, mas com maior intensidade no centro e em algumas das principais avenidas. Na Vasco da Gama, alguns motoristas ficaram ilhados dentro dos carros. O tempo tá tão fechado que, olha só, não dá nem pra gente ver direito as casas que ficam aqui às margens da Avenida Vasco da Gama. E a avenida, a pista, olha só como é que tá, virou um rio. Os carros precisam passar com bastante cuidado. Isso com apenas meia hora de chuva. A Avenida Vasco da Gama ficou alagada nos dois sentidos. Esse aqui é o sentido Dique do Tororó. Então os motoristas precisaram ter bastante atenção e cuidado ao passar com os carros aqui neste local. No sentido Rio Vermelho, a situação ficou ainda pior. Muitos carros ficaram presos no alagamento. O motorista desta van ficou ilhado. Estou preso, muita chuva. E quando o caminhão passa aí, balança tudo? Pior, parece que vai arrastar o carro. Esperar secar essa água. A água acumulada fazia ondas quando veículos maiores tentavam passar neste ponto de alagamento. A força da água chegou a arrastar os carros, inclusive o da nossa equipe. Quem foi surpreendido pela chuva buscou abrigo nos pontos de ônibus. Todo mundo impressionado com os estragos causados pela água em poucos minutos. Eu moro aqui, mas nunca vi assim não. Foi de repente, né? Foi. Eu vejo dizer que enche, mas para me ver, como eu estou vindo aqui, não. Vim aqui com ele para pegar um exame aí, mas tem que esperar secar aí para poder chegar lá. Aí os compromissos do dia, tudo atrasa. Parado. Perfeitamente, é. Parado. Esperando normalizar para continuar as atividades. E depois de toda essa chuva, a esperança é de que essa água melhore os níveis dos reservatórios que abastecem Salvador e região metropolitana. A queda no volume das barragens está relacionada à estiagem, que atinge o estado. Por isso, precisa chover mais. A chuva de hoje em Salvador não representa alívio para o baixo volume das bacias que abastecem a capital. A água toda que caiu pela manhã foi para o mar. A boa notícia é que essa bacia aí, a do Rio Joanes, está enchendo. Pouco, mas está. Em abril, o nível era de pouco mais de 37%. Neste mês, chegou a 45%. Hoje, choveu 41 milímetros na região. Esta área onde eu estou aqui geralmente fica alagada. Por causa da seca, os moradores improvisaram 2 traves e fizeram um campo. Mas a situação já foi ainda pior. Há 2 meses, a água vinha até aquele toco que você está vendo aí. Por causa das chuvas, o volume da água foi aumentando. As bacias do Rio Joanes e de Santa Helena são responsáveis por 40% do abastecimento de Salvador. Os outros 60% vêm da Pedra do Cavalo, a bacia do Rio Paraguaçu.
Este gráfico do Instituto do Meio Ambiente mostra a quantidade de chuva na bacia do Joanes. A cor roxa é do ano passado, a verde, a quantidade que caiu nesse ano. Nos dois casos, elas não atingiram a linha preta, da média histórica de chuva na região da bacia. Para a situação ficar mais confortável e evitar de vez o risco de racionamento, é preciso mais volume de chuva durante dias seguidos. Nós já estamos praticamente na metade do período mais chuvoso, nesses quase 2 meses, e até o momento essa chuva não atingiu o normal. Com o azul mais claro indica menos chuvas e as áreas em vermelho indica maior volume de chuva. E que a gente tem aqui até o final do mês, não se espera volumes tão elevados de precipitação, pelo menos para essa área da bacia do Rio Joanes. Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para o Enem 2017. Este ano o exame tem mudanças, entre elas o valor da inscrição que aumentou. Mas alguns estudantes podem se inscrever de graça. E nessa fase os estudantes apertam ainda mais o ritmo de estudos. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começaram dia 8 e quem já vem se preparando há algum tempo não quer deixar para se inscrever na última hora. Miguel e Cíntia, por exemplo, estão no 2º ano de cursinho, querem medicina e estão cheios de expectativa para o Enem deste ano. É um curso concorrido, então a gente tem que estar uma preparação boa. Para chegar na hora da prova, até com as mudanças que tem esse ano, não ser surpreendido. Porque por mais que houve mudança, o conteúdo é o mesmo. Agora é só focar mesmo nos estudos, como já no 2º ano de cursinho, é só revisão agora e focar bastante. No lançamento desta edição do Enem, os estudantes tiveram uma surpresa nada agradável. O valor da inscrição aumentou. Eu achei o valor de R$ 82 muito caro, tendo em vista que no ano passado o valor já tinha sofrido um acréscimo e esse ano ainda outro acréscimo, então eu achei que acabou ficando pesado para a gente. Eu achei o valor alto, principalmente por ter outros vestibulares que também colidiram com a taxa, com a data de inscrição e aí acabou pesando um pouco mais no bolso. Mas alguns candidatos têm isenção na taxa de inscrição, ou seja, não precisam pagar para realizar as provas. São 3 casos: beneficiados por programas sociais como Bolsa Família, que tem cadastro no CAD único, candidatos de famílias de baixa renda e estudantes do 3º ano do ensino médio que estudam em escolas públicas. Gabriel faz parte desse grupo que pode ter isenção. Ele estuda o 3º ano do ensino médio no Colégio Luiz Eduardo Magalhães e não perdeu tempo. Isso, já fiz a inscrição do Enem 2017 e não precisei pagar a taxa até então. A turma dele, além de não pagar, eles têm até um cronograma de estudos. A professora, inclusive de português, ela passou um roteiro para a gente dos estudos, separou os horários, tudo certinho, para a gente ter para não acumular muitos estudos e para a gente ter mais tempo para estudar para o Enem, para se preparar para o Enem. É se dedicar na escola e em casa, jogar duro para fazer bonito em novembro, quando as provas vão ser aplicadas. Quem ainda não se inscreveu tem até o dia 19 deste mês. O BATV fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no g1.com.br/Bahia. Uma boa noite para você.